né? Porém, essa não foi a sua única, né, questão toda, né? É verdade. Existe algo que, apesar da gente estar no mês das mulheres, né, e geralmente a gente falar muito sobre isso só no mês de outubro. Eu acho que esse assunto ele deve ser falado o tempo inteiro, Com né? certeza. Apesar do mês da consciência em relação à luta contra o câncer de mama, né, que geralmente as mulheres tomam a frente dessa batalha. Você passou por esse desafio, Passei. mais um gigante. Conta pra gente, Débora. Pois é, gente, em 2019 eu fui diagnosticada no final de 2019 com câncer de mama. E eu estava pensando sobre isso e eu me lembrei que eu estava fazendo um ano de casada. Após um ano de casada com o Carlos, eu fui diagnosticada com câncer de E mama. 2000, no final de 18 eu 2000, casei, em sim. 2019 eu fui diagnosticada com câncer de E mama. 2020 entrou a Foi a pandemia. pandemia, No exatamente. meio do Era tratamento. esse turbilhão todo, esse turbilhão de isolamento, esse turbilhão de que tinha que me isolar de todo mundo para não pegar Covid. Eu aqui aproveitando que é um programa especial da mulher, né? Mulher gosta de saber detalhes. Me conta como é que foi a sua reação quando você ouviu esse diagnóstico, quando você... Olha, eu estava fazendo exame de rotina, então, através de uma ultrassonografia, me pediram para fazer uma ressonância, a médica pediu, e eu me lembro que eu me deparei com um primeiro resultado quando eu estava fazendo mulher única nesse período, e eu voltei da aula e cheguei em casa e o resultado tinha saído na internet. E aí, quando eu pego a ressonância, a gente vai ler o resultado, a gente não entende de nada, né? E a gente E vai coloca procurar no doutor Google. Google. E aí, o que, que a gente encontra? Por que, que eu encontrei? Encomendar coroa de flores. É o que ele pede pra gente fazer. Exatamente. Olha, Misericórdia. BIRADS 5. Deu BIRADS 5 e o BIRADS 5 significa mais de 90% de malignidade. Sim. Qual foi a minha reação? Carlos estava ao meu lado. Eu falei, aqui está dando grande chance de malignidade. Vou levar esse exame para a médica, vamos orar e vamos esperar o que vai acontecer. Foi exatamente essa a minha reação. Não ia adiantar nada, gente. E também eu acho que eu tenho muito essa reação com relação à minha vida. Se acontece alguma questão dessa forma, não vai adiantar nada eu ficar ansiosa, eu me sofrer por antecipação. Eu acho que isso tem muito a ver com a relação do que eu já passei quando pequena, entendeu? Sim. Da minha vida, isso eu tenho uma certeza, que ninguém tira, ninguém toma isso de mim. A minha vida está nas mãos de Deus. Isso aí. Amém. Naquele dia, nós dobramos os joelhos e eu fui dormir tranquilamente e no dia seguinte eu fui para a médica. E aí me pediram mais exames, até que num determinado exame foi constatada a malignidade. A médica falou para mim, Carlos estava comigo, quando a médica, com todo cuidado, né, já preparando, depois da biópsia que eu cheguei a fazer, preparando para me dar o resultado, e ela falou, olha, Débora, você tem câncer, foi diagnosticada com câncer. Eu me lembro que o Carlos estava do meu lado assim, eu percebi que ele estava preocupado, e eu falei, perguntei tudo que era para fazer, o que é para fazer e tal, e assim, eu não... Meu primeiro momento foi, o que eu preciso fazer? Porque eu tenho essa consciência de que o que cabe a mim, Isso eu aí. preciso Sim. fazer. A parte E o dele tá milagre, o que cabe a Deus, está com ele, para ele fazer o que ele quiser. Então Eu- essa foi a minha reação. Eu aprendi muito, assim, né, com essa situação toda que a gente viveu com a Mayara, que é no meio da adversidade que a gente demonstra consciente e inconscientemente em quem a gente está firmado. Né? As suas reações, as suas atitudes, as pessoas vão olhar para você e vão esperar alguma reação, né? Ih, como é que tá? Como que ela tá? As pessoas perguntam, como que ela tá? Porque é nessa hora que a gente tem que colocar em prática. É. Porque nós, né? Isso, a gente nós tem que- aprendemos a palavra, isso aí. nós É nos enchemos isso. da palavra, o Espírito Santo ministra no nosso coração, mas é nesse momento da adversidade que realmente você vai mostrar o nível, o grau de confiança, de É intimidade, isso aí. de entrega total na mão de Deus, né? Então é nessa hora que é a hora de mostrar, é a hora de confiar, não é a hora de desesperar. Não. Porque esse desespero e essa ansiedade não vai acrescentar Nada. nada à tua situação. Nada, Né? nadinha. Tudo está nas mãos do Senhor. E é engraçado, né, que essa confiança sua, né, ela traz, de repente, não de repente, né, mas a certeza de que
é isso, né? Você falou e eu gostei muito do que você falou, que trouxe. O que eu posso fazer, eu posso Não, fazer. e igual você Deixa- falou, eu fui lembrando até de mim, né? Porque da época quando a gente estava com a Mayara internada, que as pessoas ficavam assim, por exemplo, no seu caso era você que estava passando por aquilo. Se duvidar, você estava mais forte do que muitas pessoas ao seu Com redor. certeza. Aham. Eu tinha que me preparar para dar notícia. E para consolar as Pra consolar, pessoas. principalmente para minha família. Os meus irmãos, né? Uhum. Tenho 2 irmãos, tenho sobrinhos. E aí tem uma sobrinha, Giovana, que quando eu fui falar com ela, eu me preparei um dia tranquilo, num sábado de manhã, ali na varanda, falando com ela. E ela, tia, eu falei, calma, tá tudo bem, entendeu? Eu tinha que me preparar para poder falar, para deixar o Porque eu pessoal que acho era que, assim que eu infelizmente, as estava. pessoas, elas caracterizam, né, exatamente a doença, e esse nome assusta muita gente e caracteriza como se fosse o fim, né? Não é. É um decreto aqui, ó, acabou, né? E não é, né? Não Graças é. a Deus, gente. Não é. Olha aqui quem tá falando aqui com a gente, né? E essa parte sua, né, de ter que se preparar emocionalmente para consolar as pessoas por muitas das coisas que nós vivemos também, né? De consolar as pessoas no meio da dor, que não era uma dor, óbvio, era uma dor delas, que elas sentem, né? Porque as pessoas amam a É, gente, né? E a sim. gente precisa também entender. Mas, da gente que Não, tá e assim, eu vivendo, como mãe, as pessoas ficavam assim, achavam, outras mães vinham falar comigo, elas achavam inadmissível às vezes. Que você não E eu tivesse. tava bem, eu falei, gente, antes dela ser minha, ela é de Deus, né? Eu tenho que confiar nele. Não dá pra eu. Eu acho que existem. Existem não, eu acredito, eu até tô arrumando minha fala. Mas nós somos seres espirituais. Nós temos uma alma e habitamos num corpo. Escola avance. Se você não faz, vai fazer. Nós precisamos agir espiritualmente. Não é espiritualizar tudo, você entendeu, Sim. né? Mas é agir espiritualmente posicionado em Deus. Nas adversidades, principalmente. Porque a gente está posicionado em Deus aqui na igreja, no culto, ó, que legal, num congresso, é muito bom. Mas e quando chega a adversidade? É aí que nós temos que mostrar quem é o nosso Pai. É verdade. Em E quem a com gente confia. isso, a gente não está minimizando essa dor. não. Porque cada um reage de uma forma. Isso. Cada um recebe esse Isso diagnóstico aí. de uma forma. Se você tem vontade de chorar, se você por um momento você se desespera, chore, chore. Mas só que esse choro, esse pranto, isso tem que ter um prazo de Isso validade. aí. Era o que eu sempre Porque fazia. você tem que levantar, porque daqui a pouco isso vai agravar, porque as etapas do tratamento, elas são assim, sabe, bem críticas mesmo, Uhum. mexem muito com a gente tem que ter cuidado para até não virar numa Sim. depressão É. E e como tal. foi esse tratamento no meio de uma pandemia? Pois é. Uma vez que eu fui diagnosticada, qual foi o protocolo? No meu caso, de acordo com o tumor, foi retirar o quadrante, eu não precisei tirar o seio. Aham. Então, tirou o tumor. E após a cirurgia, que eu fiz em dezembro de 2019, essa cirurgia, eu me submeti no ano de 2020, na pandemia, à quimioterapia. E eu me submeti à radioterapia. Então, eu até já esqueci quantas sessões de radioterapia. Eu converso às vezes com pessoas que passaram por isso, que Aham. sabem na ponta da língua explicar. Eu falei, gente, eu nem sei mais o que quanto que eu fiz. Fiz quimioterapia branca, que foi a mais branda, e a radioterapia. E depois, o procedimento é seguir com tamoxifeno, que é uma medicação que eu tomo Sim. até Você hoje. chegou a perder tem- cabelo? O quê? Deixa eu te contar. Gente, eu já estava preparada para isso. Quimioterapia, estava preparada. Só que existia, né? Existe uma técnica que é uma touca, uma proposta que você usa uma touca, uma Uhum. técnica inglesa, É uma toca que tijolada? congela Aham. o seu cérebro. Porque assim, a proposta é você ficar na cadeira enquanto você está tomando a infusão, que levava 4 horas, para cada quimioterapia, 4 horas de infusão, tomando aquela É cansativo, bomba. né? Meu A bomba, Deus. porque a quimioterapia, o objetivo é destruir todas as células cancerígenas do seu corpo. Sim. Por que a gente perde o cabelo e por que a gente perde a unha? Porque essa medicação não distingue o que é célula saudável, Saudável. e o que é Vai célula destruindo Que tudo. cancerígena. cancerígena. Ela sai destruindo tudo, principalmente aquelas células que se reproduzem com grande rapidez. O cabelo é a célula que se reproduz com grande Aham, rapidez e a as unha. unhas também. Então eu fiquei usando, eu tinha que ficar com aquela touca no cabelo.
durante esse período, é muito gelado. E depois eu saía de lá, eu não podia lavar o cabelo nem pentear o cabelo. Então vocês imaginem, eu saía com aquele ninho na cabeça, tudo congelado. E ficava assim, tinha que ficar uma semana com aquele cabelo do jeito que tava. E depois, sim, de uma semana a gente lavava o cabelo. Ok, primeira semana, tudo bem. Na outra semana, quando eu começava a passar a mão, saíam uns tufos na minha mão. E aí eu falei, gente, não tá dando. Meu cabelo tava caindo e eu tava percebendo que... mas aí teve um dia que foi o dia do basta. Que foi um dia que eu fui lavar o cabelo e quando eu passei a mão aqui, saiu essa parte na minha mão. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho um nervoso, uma coisa, eu não gosto de ver cabelo no ralo, eu não gosto de ver, já é meu. Então, eu acho que eu não me incomodei com o fato de ficar careca. Aquela história do cabelo caindo na minha mão tava demais pra mim. Aí eu chamei o Carlos, tava no banheiro, Carlos, vem aqui. Quando ele viu, eu falei, eu não quero olhar no espelho. Olha pra mim. Quando ele virou meu cabelo, tava uma parte sem cabelo. Eu falei, chega. Se eu tenho que passar por isso, eu vou passar com qualidade de vida. Eu vou raspar minha cabeça hoje, porque eu não quero ficar uma semana sem lavar cabelo, passar por tudo isso. Não, não preciso passar por isso. Isso não, eu tenho que arranjar uma outra forma. E aí pensei, Carlos tinha máquina lá em casa, mas eu não quis pedir para ele fazer. Chamei a Carlinha, uma querida de bom sucesso, mas quando eu pensei nela, eu tinha certeza que ela ia sofrer. Então eu tava me preparando para falar com ela. Pra consolar ela também. Porque eu sei que como a gente, né, tem um carinho muito grande uma pela outra, e eu sei que isso ia doer nela, mas para mim ia ser um alívio. Mas ainda assim eu liguei, Carlinha, você traz sua máquina aqui em casa e tal. E aí daqui a pouco tava a Carlinha, Débora, você tem certeza? Eu falei, tenho certeza, pode passar. E ela passou a máquina zero no meu cabelo. E assim, pra mim foi uma coisa tranquila, porque eu ia poder estar com frescor, receber o frescor da manhã, lavar a minha cabeça todos os dias. E sem precisar utilizar aquela touca gelada. Sem precisar usar, e o cabelo cresce, o cabelo cresce. E aí no final das contas ela passou, tudo, eu fiquei careca, fui logo correndo pro espelho, olhei pra mim, passei um batom, botei um brinco, falei, tô ótima, tô maravilhosa, vamos lá. E agradeci imensamente a Carlinha, ela foi um momento assim, né, que ela compartilhou comigo. Mas, gente, eu penso assim, se a gente não tem que passar, então vamos passar da melhor forma. Eu acho que eu me incomodei mais, eu sou vaidosa, assim, muito com a minha sobrancelha. Isso que me incomodou. O fato de ficar, caiu sobrancelha, caiu cabelo, cílio tudo. Tudo. Mas o que mais me incomodou foi a sobrancelha mesmo. Mas assim, foi algo assim que pra mim, isso não foi um problema. Mas eu sei e que para muitas mulheres isso é uma dificuldade muito grande, porque sabe? acaba, de alguma forma... mexendo com a com a feminilidade, com a autoestima da mulher, Sim. com certeza. Isso aí, olha, eu respeito demais aquelas mulheres que passam por isso e o cabelo é um grande problema, sabe? O que me incomodou demais foi nesse processo, foi sair de cena. Porque eu sempre tive uma vida muito ativa, trabalhando fora. A minha vida, né? Eu casei com o Carlos, mas continuei com a minha vida. Então, assim, sair de cena e parar os projetos, parar o que eu estava fazendo, isso pra mim, aceitar isso. Aceitar esse tempo de descanso. Aceitar esse tempo de descanso, isso foi mais difícil do que todo o outro processo que eu tinha que enfrentar, sair de cena. Sim. Porque deve ter sido um turbilhão de coisas, né? Ainda mais a gente que está acostumado a fazer, né? Tá sempre em ambiente. Quando a gente é parado, né? Igual um carro em alta velocidade que a gente puxa o freio de mão. Às vezes dá uma capotada, assim, né? E a gente não sabe o que estava vindo atrás. Mas é nesse momento que a gente tem que desfrutar, né? Mas às vezes a gente tem uma alma inquieta. Exatamente. Às vezes a gente tem uma alma inquieta dentro de nós que a gente quer fazer, quer estar, quer não sei o quê, mas é hora de quietude, é hora de ser cuidada, é hora de passar por esse processo, porque com certeza eu não creio de jeito nenhum que Deus coloca um câncer na vida da pessoa. Não.
Algo que eu tenho uma clareza muito grande é que o nosso corpo, enquanto nós estivermos aqui, a gente está sujeito a qualquer coisa. Exatamente, eu acho que a vida aqui A vida é a vida. está né? sujeito, mas Sim. Deus está no controle da nossa vida. Não cai um fio da nossa cabeça se não for a permissão dele. Ele sabe tudo o que vai acontecer antes que aconteça. Ele permite. E a gente não passa sozinho, né? Sim, A gente exatamente. passa com ele. E a palavra dele diz, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, E porque agora tu me estás fala, comigo. quantas mulheres você não alcançou através do seu testemunho? É E tenho verdade. certeza que está alcançando muitas agora também. É Né? A gente verdade. não sabe, a gente não entende a permissão de Deus, né? Ele permite tudo. Não é ele o causador. Mas a gente não consegue ter a visão que ele tem, que a visão dele é lá na frente. Porque ele, na verdade, Deus aproveita as situações da vida, Isso aí. porque a vida está correndo o seu curso. Né? Nós, como você disse, nós estamos sujeitos a tudo nesse Isso mundo. aí. E Jesus disse para mim, para você e para vocês, para todos nós, que nesse mundo nós teremos aflições, Não mas que enganou a gente ninguém. mas que nós possamos ter esse bom ânimo, porque Ele venceu. Né? E se Ele venceu, nós vencemos com Ele. Esse posicionamento de vitória às vezes nos traz uma sensação de que vamos viver sempre triunfando nas coisas terrenas. Mas nós já somos triunfantes nas coisas celestiais, porque nós estamos assentados com Cristo na região celestial. Né? Nós não estamos sentados na vitória o tempo inteiro. Aqui na Terra tem horas que a gente vai perder, tem horas que nós vamos chorar, tem horas que nós vamos, né, desabar um pouco, mas Deus vai lá, levanta, chega do tempo de luto, chega do tempo de dor, né? E eu acredito que tudo que você passou, né, e venceu até hoje, isso não só tá de um grande testemunho, mas com certeza Deus está fazendo algo e construiu algo tão poderoso dentro de você que te deu autoridade para ministrar sobre isso. Exatamente, eu creio nisso. Eu creio que nós somos mais do que vencedores, né, por meio de Cristo, independente da circunstância. Sim, Né? No mundo espiritual, nós somos vencedores. E Isso. uma coisa que você estava falando, que com relação a testemunhar. Então, é um compromisso meu, né, com tudo aquilo que eu passo. De pegar essa experiência, como o Carlos fala, né? Deus não desperdiça a experiência. É pegar essa experiência para a glória e para a honra do nome do Senhor. Então, assim, toda a oportunidade que eu tenho de estar falando com mulheres, eu peço para as mulheres lá da igreja, quem souber de algum caso, pode passar para mim, para a gente conversar, para acompanhar. Eu me lembro que eu estava num shopping, numa loja, e eu vi uma mulher com lenço, bem assim, pálida, porque devia estar ainda nesse período aí de quimioterapia. Ela me chamou a atenção porque ela estava muito cabisbaixa. E eu na loja, eu falei assim, gente, eu vou falar com ela. Era até no dia do Encontro de Mulheres de Bom Sucesso. Aí eu falei, boa tarde, tudo bem? Ela, tudo bem. Eu falei, olha, eu sou a Débora, meu nome é Débora, e eu tô aqui para dizer que eu passei por isso que você passou, mas que você não tem necessidade de passar isso sozinha, Deus passa com você. Aí ela falou, eu tô aqui, aí falou pra mim da história, né, como é que tava o processo, e ela falou assim, eu fico assim um pouco envergonhada muitas das vezes, porque as pessoas, elas ficam olhando pra gente, né, a gente está de lenço, ela olha pra gente, fica assim, por isso é que eu abaixo a minha cabeça, eu não consigo assim ficar encarando as pessoas. Eu falei, querida, não liga não, sabe o que acontece? As pessoas olham pra gente porque elas não sabem o que fazer. É uma situação que elas não sabem o que fazer. Se a gente está de lenço, elas olham. Se a gente decide assumir a carequice e ficar careca, elas também vão olhar, mas elas não sabem o que fazer. Sim. Se você bota uma lace com cara de lace, que é a peruca, também, então olha só, não tem nada a ver com você. Elas é que não sabem como fazer. Sim. E naquele dia eu a convidei para assistir online o culto de mulheres e tal. Então assim, quando eu vejo uma pessoa, quando eu sei de uma situação, é um compromisso que eu tenho daquilo que eu sofri, que eu passei, de ser bênção na vida dos outros. Porque naquilo